Olá a todos, seguimos aqui, né, na sequência dos nossos estudos aqui sobre a figura do Zé Pilintra, o mestre Zé Pilintra, né? Bem como a origem da linha dos malandros e a forma como ela ocupou espaços, né, nos terreiros na região centro-sul do Brasil, vamos colocar dessa forma, né? Então, o nosso conteúdo aí já amplamente disseminado, né? Genealogia da malandragem, né? Tem por objetivo justamente mapear, entre aspas, uma árvore genealógica da linha dos malandros, desde a sua origem de fato, né? Que seria aí o Zé Pilintra original, ou Zé Felintra, né? Então, módulo 5, vamos tratar aqui especificamente sobre o Zé Pilintra, o original, né? Então, qual que é o objetivo dessa palestra, dessa aula, desse elóquio, como é que vocês queiram chamar aí, desse módulo de instrução? Identificar as características que cercam o mito Zé Pilintra. Por quê, né? Porque ele de fato é uma criatura mitológica. Você não consegue falar de Umbanda, de trabalho na Umbanda, sem trazer à sua mente a figura do Zé Pilintra, por tudo que ele representa culturalmente para o movimento religioso, né? Não só representação religiosa, mas culturalmente. Olha o que ele agrega para a comunidade de terreiro. Tem festa para o seu Zé, tem samba para o seu Zé, roda de pagode, o pessoal canta ponto, né, de Zé Pilintra. Então ele de fato ele consegue transcender ao ambiente religioso. Então, para a gente alcançar aquele objetivo, vamos seguir aqui o seguinte sumário. Então, introdução, um desenvolvimento, onde vamos falar a respeito de uma história do Zé Pilintra. São várias histórias, né, que cercam aí o mito Zé Pilintra. E cada história a gente vai ver a sua origem sendo contada de uma forma. E como a gente já tem trabalhado esse conceito, né, dentro da Umbanda, de unidade e diversidade, quem procurou assistir os outros conteúdos aí vai verificar que o tempo inteiro eu bato essa questão de unidade e diversidade. Então, muitas histórias a respeito do mito Zé Pilintra vão ser contadas de maneira diferente. Estou sendo meio redundante aqui, mas na prática é isso aí. Então vai ter gente que vai falar que a origem dele é aqui do Rio de Janeiro, vai ter gente que vai falar que a origem dele é lá de Pernambuco, vai ter gente que vai falar que a origem dele é da Paraíba, vai ter gente que vai falar que a origem dele é da Bahia. Então, a gente vai verificar muito isso aí, né? Então eu vou contar uma história a respeito da origem do mito Zé Pilintra, depois outra história, vocês já vão verificar que tem uma diferença na origem aí do seu Zé. Depois vamos falar um pouco sobre os diferentes Zés, né, as diferentes roupagens fluídicas. Vamos falar um pouco do Zé Pilintra e a malandragem carioca, porque foi a forma onde ele ficou mais famoso aí, né? Vamos colocar dessa forma, que é o malandrão carioca, com o chapeuzinho Panamá, né? Que é o boêmio. E vamos falar da versatilidade do malandro, né?
a forma como ele consegue se adaptar e trabalhar em diferentes contextos espirituais. E aí uma breve conclusão. Então, a entidade espiritual amplamente cultuada na Umbanda, o mito Zé Pilintra faz parte do imaginário do povo de terreiro, principalmente pelo processo de sacralização daquele que se encontra à margem da lei, sacralização do mundano, do profano. Sua proximidade com o mundo real o faz objeto de admiração e estudo das mais diversas vertentes da Umbanda. Então, o que que isso aqui nos apresenta? Então, você tem um camarada que ele faz coisas à margem da lei, né? Ele é de fato um marginal. Em diversas passagens aí, histórias, a gente vai verificar que ele sobrevivia de pequenos golpes, frequentava ambientes aí que são questionáveis numa visão da sociedade, né? Como prostíbulos, lugares onde acontecia um consumo de substâncias ilícitas, casas de jogos, etc. Então você pega esse camarada que não tem nada de sagrado, assim você olhando de uma maneira crua, né? Uma maneira mundana, profana, não tem nada de sagrado e você sacraliza ele, você torna aquela figura que é uma figura popular, né? Todo mundo conheceu alguém que apresentasse essas características ou conhece alguém que apresente essas características que o Zé Pilintra, o mundano, né, antes dele se ser tombado na Jurema, em algumas mitologias, ou antes dele ser iniciado no candomblé, de acordo com outros relatos mitológicos, ele era um camarada do mundo, pô. Era um camarada normal, convencional, sabe, que vivia a sua vida, que buscava a sua sobrevivência, que curtia a noite, que, né, sem medir palavras, não era um exemplo para ninguém. Ele não era um exemplo. Mas a partir do momento que ele passa por determinadas situações, que ele tem que começar a buscar uma ajuda espiritual e ele começa a espiritualizar-se, a coisa muda de figura. Essa, essa, essas ações, essa postura, os trajes, os ambientes que ele frequentavam, todos são transmutados para se tornarem ferramentas utilizadas na caridade. Então, o cigarro que ele fuma, né, é utilizado aí em forma de um defumador. A gente já estudou isso em outro conteúdo. O cigarro ele não fuma porque ele é um viciado, ele fuma porque ali dentro do cigarro, dadas as devidas proporções, né, você tem o tabaco, você tem o oxigênio, você tem o elemento fogo, então você tem vários elementos agregados que a entidade espiritual vai utilizar para realizar um trabalho de descarrego. Você tem a cerveja ou a cachaça, se o Zé tomar a cachaça, que tem o mesmo propósito de limpeza, de descarrego, de indução mediúnica. Você tem o chapéu, que funciona como um protetor de ori, funciona também como uma ferramenta de descarrego, a bengala, a mesma coisa. Então, aqueles elementos que eram do mundo, que eram profanos, vão sendo ao longo do tempo sacralizados à medida que se entende a mecânica por trás dos fundamentos doutrinários mediúnicos. Beleza? Então, essa é a primeira história, né? Então, José de Aguiar Santana, nome de batismo daquele que viria a ser conhecido como Zé Pilintra, nasceu por volta de 1771. Filho do português José de Aguiar Felintra. E por que se lê Filintra? O português, ao longo do tempo, ele foi se modificando, né?
Então, muitas regras gramaticais que existiam há 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás, não existem mais hoje. A gente tem até esse novo acordo, que não é tão novo, né? Ortográfico aí, que adaptou uma série de regras gramaticais aí da língua portuguesa. Então, a língua ela está em constante evolução e a gente pode verificar hoje, inclusive, que já tem algumas pessoas brigando pela introdução do gênero neutro na linguagem formal. Então, a língua ela está em constante transformação. E antigamente, esse PH tinha um som de F, né? Então, farmácia se escrevia com PH. Na minha turma ainda tinha Felipe com PH, na minha turma de coleginho, né? Quando eu era criancinha. E por isso, o nome desse camarada aí é José de Aguiar Felintra. Mas aí com o tempo, né? A linguagem vai se modificando, se adaptando, vai tendo aquela corruptela. E o Felintra virou Pelintra. É igual o voz me ser, né? Voz me ser, voz sum ser, voz ser, você. Então você vem de voz me ser, a língua vem se transformando, né? E a mãe dele era Maria de Santana, que era uma mestiça, né? De negros e europeus que eram oriundos aí da Bulgária. Então ele era o quarto filho do casal e tinha mais 3 irmãos, né? Maria de Aguiar Santana, que aí se tornaria mais para frente no plano espiritual a Maria Pilintra, Francisco de Aguiar Santana, que seria o Chico Pilintra, e Antônio de Aguiar Santana, que seria o Antônio Pilintra, ou, né, no tambor de Mina, que é uma outra manifestação religiosa, tá? O Caboclo Guapindaiá. Caboclo Guapindaiá. Pouco tempo depois do nascimento do caçula, o seu José de Aguiar abandonou a mulher e os filhos e picou mula para Portugal. Maria de Santana, pobre sozinha com 4 crianças, não teve outra alternativa. Espalhou seus filhos no mundo e foi morar no cabaré da cidade, né, buscando aí a sobrevivência. O menino José Aguiar cresceu se metendo em confusões, bebendo e causando brigas por onde passava. Tanto o jovem Zé aprontou que seu nome ficou inexoravelmente ligado à malandragem e à boemia. Então, inevitavelmente, falou-se Zé Pilintra, já liga o alerta. Opa, confusão, é malandragem, é bebedeira. Então, Pelintra, que é a corruptela do sobrenome Felintra, acabou se tornando um nome pejorativo na região, significando um pobre que tentava se passar por rico, ou um negro que na época andava vestido como branco, né? Então, quando falava Pilintra, já, além de ter essa associação com a malandragem, com a boemia, já também surgia essa ideia de a pessoa querer se passar por outra, né? Por quem não é. Na época, né, um branco andar como negro significava vestir um terno branco, né, que era o chamado terno de lírios, e que na época era uma roupa utilizada por nobres e ricos, né, pelo valor do tecido. Na adolescência, José saiu do Engenho Velho e foi morar na vila de Afogados da Engazeira. Já adulto, ele rumou para a zona boêmia de Recife, onde foi morar na Rua Malícia, no bairro Encruzilhada, no bairro da Casa Amarela. Mas foi na Rua da Guia onde conheceu aquela que seria o grande amor da sua vida, Maria Luziara. Luziara tinha muitos pretendentes e eles frequentemente brigavam entre si. Em uma dessas brigas, todos acabaram sendo levados para a prisão, inclusive ela. Zé Pilintra ficou sabendo, vestiu sua melhor roupa, ele já tinha esse trejeito de enganador, né? Tem até um ponto, né, que fala isso, né? Ô Zé enganador, enganou filha do moço com palavras de amor. Então ele já tinha essa versatilidade, essa malandragem, né? Então ele foi lá, botou uma roupa, né, ajeitada, chegou na delegacia e se apresentou como advogado da moça. Aí passou a lábia lá no delegado, né? E o delegado liberou a Maria Luziara. Ela fugiu e ganhou terras, né, na Serra de Borborema, onde foi viver de criação de gado.
Se as relações do preto Zé Pilintra com a polícia já não eram boas, falo preto Zé Pilintra aqui porque nota-se que ele era mestiço, né? Que a mãe dele era preta, o pai dele era branco. Elas já não eram muito boas e pioraram, né? As relações dele com a polícia pioraram quando descobriram que ele tinha se fingido de advogado para soltar a Luziara. Então o Zé foi obrigado a fugir sertão adentro, com uma ordem de prisão atrás dele. Ele acabou se escondendo dentro de uma aldeia indígena em Arataguis. Esses nomes indígenas sempre me dão um trava-língua aqui. Hoje localizado no Acais, né, no estado da Paraíba. Local que na época já era habitado por padres franciscanos que cuidavam ali daquelas aldeias indígenas, né? Aí fazia aquele trabalho de catequese, trabalho, né, com a terra, etc. Lá ele encontrou o apoio e amizade do cacique Inácio Gonçalves de Barros, né? O nome de batismo dele pelos franciscanos lá. Posteriormente conhecido como Mestre Inácio, aqui já dentro de uma vertente catimbozeira, né? O camarada faleceu, desencarnou, lá no plano lá ele se organizou para trabalhar como mestre da Jurema e veio se apresentando como Mestre Inácio. Então, a família de Mestre Inácio tinha uma grande tradição na Jurema. Sua irmã, Maria Gonçalves de Barros, conhecida por Maria Índia, era a dona das terras do Acais, as quais ganhou de Dom Pedro. Foi ela quem deu início ao culto da Jurema no local, onde acabou acolhendo inúmeras aldeias indígenas vindas do interior da Paraíba. O filho de Mestre Inácio, Carlos, também era um mestre juremeiro, assim como sua sobrinha, Maria Eugênia Guimarães, que ficaria conhecida como Maria do Acás II, né? E Maria do Acás também é uma das entidades aí que, em algumas versões, tá? Que também veio na linha da Umbanda, se apresentando aí tanto como mestra Maria do Acás, tanto quanto Maria Navalha, beleza? Mas são algumas vertentes que a gente encontra por aí, livro, internet, etc. Nenhum dos juremeiros locais aceitava aquele senhor beberrão e arruaceiro, amigo do jogo e da farra, da música e dos festejos populares. O camarada ele não era exemplo para ninguém, né? Então você tem uma comunidade que está disseminando um fundamento doutrinário, né, religioso. No caso aqui a tradição do catimbó, né, do culto a Jurema. Então o pessoal é religioso, o pessoal leva aquilo ali a sério. Chega um cara com um comportamento completamente inadequado, é lógico que quem leva aquilo ali a sério não vai querer que ele seja iniciado. É lógico que quem leva aquilo ali a sério não vai querer que ele partilhe dos conhecimentos e fundamentos doutrinários daquela vertente, né? Daquela matriz religiosa. Mestre Inácio, tranquilo e firme na sua grande sabedoria de juremeiro velho, viu em José Aguiar algo que os outros mestres locais não viam e o iniciou a Jurema. Então, o camarada ali, através da intuição dele, da mediunidade dele, enfim, ele verificou naquele José Aguiar algo de positivo, algo que algo chamou a atenção dele, né? Que ele falou, não, esse menino aí, ele precisa de uma iniciação. Eu não sei se ele já estava, né, se ele teve esse dom de visualizar a coisa mais à frente, ou se ele sentia alguma energia vindo daquele camarada ali, mas no seu íntimo, essa sensação persistia e ele decidiu iniciar o Zé aí na Jurema Sagrada. Então Zé Pilintra foi consagrado ao espírito de um caboclo, que passou então a incorporar, né, nas sessões de Jurema para fazer curas. Por esse motivo, originalmente, o Zé Pilintra original, no seu chapéu vem uma pena, que é homenagem a esse caboclo, né? É aí também que José Aguiar começa a ser conhecido como Preto Zé Pilintra, ou Mestre Chapéu de Couro, Mestre do Chapéu de Couro, marca dos sertanejos boiadeiros que passou a usar depois de suas andanças pelo interior da Paraíba. Então a gente vai ver, dependendo da região do país, dependendo da vertente religiosa, né? Que a gente já falou que a Umbanda é plural, dependendo da diversidade cultural,
Então a gente vai ver dentro do terreiro o Zé Pilintra ele se apresentar de diversas formas. Então você vai ter o Zé Pilintra com chapéu de palha, você vai ter o Zé Pilintra com chapéu Panamá, você vai ter o Zé Pilintra com chapéu de couro, você vai ter o Zé Pilintra com chapéu Panamá com a fita vermelha, com a fita azul, com a fita preta. Então tudo isso é meio simbólico e vai denotar aí é, a origem daquele Zé. Então se aquele Zé ele for mais ligado ao sertão, ele vai se apresentar de uma forma, com um tipo de vestimenta. Se ele for mais da malandragem carioca, entre aspas, malandragem paulista, ele vai se apresentar de outra forma. O Zé Pilintra que trabalha comigo, ele é da linha das almas, então ele vem com o chapéu com a fita preta e trabalha com a camisa preto e branco. Então mas lembrando que não é obrigatório, né? E a versatilidade da linha dos malandros permite também que ele transite por diversas vertentes sem obrigatoriedade de diversos, né, paramentos, vestimentas, ferramentas, etc. Ele vai se adaptar à realidade daquela casa. O grande ato de consagração a Jurema era realizado escondido dentro das matas, junto das árvores encantadas, que na tradição eram chamadas de cidades de encante, ou cidade da Jurema, né, que a gente viu no conteúdo anterior. Tudo era feito com muito segredo e no maior silêncio possível, usando apenas o som baixo de maracás. Afinal, se a polícia descobrisse, todos poderiam ser mortos ou presos no ato. Então, quando a gente estudou aquele módulo lá de História da Umbanda, a gente verificou que o Brasil não era um estado laico, ele tinha uma religião oficial. Então, qualquer manifestação religiosa que não fosse permitida pelo Estado era criminalizada, né? Era passível de multa, prisão, etc. E no meio do mato ali, né, se você pega um policial mal intencionado, poderia acontecer até morte. Amante de festas e de tambores, Zé Pilintra, depois de iniciado, teimou em levar o tambor para Jurema. E é por isso que algumas linhas da tradição usam esse instrumento africano hoje em dia. Nem todas as vertentes do culto da Jurema a gente vai verificar o uso do tambor, do atabaque, ok? Mas às vezes só rezas, cânticos, o maracá. Zé Pilintra começou sua vida na Jurema como um mestre que fazia o bem e o mal. Então ele era amoral, né? O pessoal chegava lá pedindo separação, ele fazia. Chegava lá pedindo abertura de caminho para arrumar emprego, ele fazia. Então era a gosto do freguês. E seguiu fazendo curas e demandas até por volta de 1885, quando muda de casa uma última vez no descansar no extinto cemitério dos Afogados da Engazeira. Mas seu Zé não sossegou nem no além-túmulo. Segundo os mestres que vieram depois dele, o Preto Zé, depois de passar certo tempo no limbo, recebeu permissão de voltar como um encantado, né? Como um guia, um mentor espiritual, para resgatar o mal que fez quando estava em terra, prestando aí sim a caridade enquanto espírito. Baixou a primeira vez um médium chamado José Gomes da Silva, que atuava na Jurema Sagrada de Caboclo entre 1926 e 1937. A juremeira Maria do Acás II reconheceu que seu Zé foi o primeiro mestre preto a ser consagrado dentro da Jurema de Caboclo, dando origem à Jurema de Maestria. Hoje em dia, segundo conta dos mestres da Jurema, o espírito do Zé Pilintra já ganhou muita luz e não baixa mais em nenhum médio, né, em terreiro nenhum, atuando somente a partir do astral superior. O que isso aqui quer dizer? O Zé Pilintra original, né, o que dá origem ao mito, ele, ele não desce mais no terreiro para trabalhar, na cabeça de médio nenhum, porque ele já evoluiu num ponto tal, ele alcançou uma luz tamanha, ele não tem mais essa necessidade de descer, né, e trabalhar no terreiro. Ele auxilia, sim, dos planos superiores, talvez aí coordenando as linhas de malandro,
ou ajudando, né, nessas incursões que o pessoal faz aí no astral. A missão dele agora é outra, tá? Ah, Eduardo, mas e esse Zé Pilintra aí que baixa no terreiro? Ah, isso aí a gente já conversou quando a gente fala no módulo lá de linhas de trabalho na Umbanda, lá nos fundamentos doutrinários umbandistas, né? A gente tem o conceito de linha de trabalho e falange, né? O que são as linhas de trabalho? As linhas de trabalho são aquelas linhas dos espíritos que trabalham nas vertentes umbandistas, né? Então a gente tem a linha do caboclo, tem a linha do preto velho, a linha dos exus, a linha dos malandros. Então essas são as linhas de trabalho. Dentro das linhas de trabalho a gente tem as falanges dos espíritos, que são espíritos que se afinizam e que trabalham sob o mesmo nome. Então tem vários espíritos que trabalham com o nome de Tupinambá. São os mesmos? Não. Pode ser que esse Tupinambá que está baixando aqui seja o mesmo que vai baixar lá no outro terreiro? Sim. Mas é regra? Não, porque existem vários espíritos dentro da mesma falange que se apresentam como Tupinambá. Por que isso acontece? Porque é que esses espíritos eles se afinizam no plano espiritual, trabalham de maneira igual ou muito próxima e têm objetivos de resgate iguais ou semelhantes. Então eles se juntam e trabalham, né, sob aquele nome. Na linha de malandros, a mesma coisa. Então, o Zé Pilintra que a gente vê é um dos muitos Zé Pilintras que tem. Você tem o Zé Pilintra, você tem o Zé Pilintra do Catimbó, você tem o Zé Pilintra da Lagoa, você tem o Zé da Lapa, Zé Malandro, Zé Pretinho, Camisa Preta. Então, uma infinidade de espíritos que se organizam em falanges dentro da linha dos malandros para trabalhar e prestar caridade. Beleza? Então, essa história aí, qual que é a fonte? Então, apostila Zé Pilintra, equipe Portal Tom. Você jogar isso aí no Google, você vai achar a apostila para você estudar um pouco aí da história do Zé Pilintra. Uma das versões, né, da história do Zé Pilintra. Outra história de Zé. Então, conta-se que Zé Pilintra era filho de imigrantes pernambucanos, vindos do sertão daquele estado, fixando residência em Recife. Vão vendo que os mitos eles vão se aproximando, né? Vivendo como boêmio, andando com prostitutas que faziam ponto nos portos da capital. Zé Pilintra granjeou, né, logrou, angariou a simpatia de muita gente. Entretanto, por sua fama de valentão, fez muitos inimigos. Devoto de Nossa Senhora do Carmo, Zé Pilintra também foi introduzido no catimbó por seu amigo Mestrezinho, frequentando as mesas de catimbó da Paraíba e Pernambuco. Vai vendo que são dois mitos que vão se aproximando, né? Zé entregou-se de corpo e alma às práticas do catimbó e dominou seus segredos, né? Segundo conta-se, uma das coisas que conseguia realizar era transformar-se em bananeira quando era perseguido pela polícia, despistando-os. Por isso aí que tem algumas crenças, né, dentro de algumas vertentes religiosas que a bananeira seria um ponto de força do Zé Pilintra. Lembrando que algumas vertentes acreditam nisso, tá? Não é uma unanimidade. Protegendo suas incontáveis amantes e enfrentando quem maltratava as prostitutas, acabou sendo morto em uma emboscada realizada por marinheiros. Após sua morte, foi enterrado no Bosque Sagrado da Jurema, lá em Alhandra, né, na Paraíba, sendo o respeito conquistado por ele junto aos praticantes do catimbó incontestável. Conta-se ainda que sua fama pós-morte continuou a estender-se, já que suas façanhas continuaram no pós-vida. A fonte dessa história aí é um livro do Zaidan Alckmin, que chama Zé Pilintra, dono da noite e rei da magia. Nesse livro aqui também,
Ele fala um pouco do Zé Pilintra aqui, da literatura de cordel, e ele tem uma das histórias, ele tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco histórias a respeito da origem do Zé Pilintra. É, uma delas, inclusive, fala sobre o Zé Pilintra ele ser iniciado no candomblé, e fala que aqui, ó, no dia 24 de junho, 3 meses antes de completar 15 anos, foi feito no santo, tornando-se, portanto, filho de Xangô e Iemanjá. É uma das histórias que contam aqui a respeito do Zé Pilintra. Mas lembrando que a maior parte das histórias trazem o Zé Pilintra aí como um mestre catimbozeiro, e inclusive, né, o pessoal utiliza como prova as histórias de cordéis, né, que tem falando sobre a origem do Zé Pilintra. Inclusive, nesse livro do Zaidan, na página 33, né, ele explora um pouco disso, o Zé Pilintra na literatura de cordel. Inclusive tem uns versos aqui e tal. Então vamos falar um pouco agora sobre os diferentes Zés. Então, José Gomes da Silva, José Pilintra de Aguiar, José dos Anjos, José de Aguiar Santana, que são os diversos nomes nessas histórias que a gente encontra por aí, como era chamado o Zé Pilintra, né, o nome de batismo dele. Encontraremos diversos nomes para o mito Zé Pilintra. Entretanto, diversos são os elementos que as conectam. Então, desculpa, as histórias são diferentes, mas tem vários elementos que vão conectando o mito, né? Por exemplo, a origem humilde dele. Todas as histórias falam da origem humilde dele, o envolvimento dele com a boemia, sua relação com as mulheres, né? Em especial aqueles profissionais do sexo, e seu despertar para a religiosidade, né? Em um dado momento da sua vida, onde ele acaba deixando certas condutas para trás. Então, Zaidan Alckmin, ó, mais uma vez, em seu livro Zé Pilintra, Dono da Noite, Rei da Magia, afirma que mesmo com essa diversidade de histórias que visam contar a origem do mito, sua existência não deve ser alvo de dúvidas. A maior prova que ele nos apresenta são os incontáveis versos de cordéis, ó, que eu falei, apresentando o catimbó e suas figuras manifestas. Afirma ele que Leandro Gomes de Barros, né, renomado poeta, apresenta em seus mais de 100 mil folhetos publicados caracteristicamente a figura do Zé Pilintra. Então, mais de 100 mil folhetos, esse poeta aqui, que é amplamente reconhecido, ele vem apresentando caracteristicamente o Zé Pilintra. E olha a data de nascimento do camarada, 1865. Nos terreiros de Umbanda ou nas mesas de catimbó, com chapéu panamá de couro ou chapéu de palha, a entidade Zé Pilintra coloca-se como um importante símbolo imaginário dos fiéis, independente da diversidade mitológica. É o que eu falei. Independente da forma como ele se manifesta, se ele vem fumando cachimbo, se ele vem fumando cigarro, se ele vem com lenço no pescoço, se ele vem de terno e gravata, o mito ele já existe e ele está consolidado em todos os terreiros do Brasil. Até quem não cultua o Zé Pilintra, não trabalha com a linha de malandros, conhece a sua história e seu poder de atuação. Entidade de grande força, seu Zé possui grande habilidade em operar as questões materiais, principalmente questões amorosas e financeiras. Então, é lógico que se tiver que trabalhar com né, desmanche de magia negra, de energias negativas, ele vai trabalhar, mas o foco são nas questões materiais, principalmente pela forma como ele viveu enquanto em vida, né? Então, questões materiais e amorosas. Diz-se que o Zé original não desce mais nos terreiros ou mesas, apenas seus falangeiros, foi o que eu já expliquei. Como identificamos, né, no conteúdo anterior, a figura mítica de Zé Pilintra
foi trazida para a região sudeste através da migração de nordestinos. Primeiro conteúdo, valeu? Que chegavam em busca de uma melhor qualidade de vida. Percebendo os pontos em comum em todas as histórias que envolvem Zé Pilintra, verificaremos que facilmente ele se adaptaria à cultura dos grandes centros urbanos. Então, pô, mas e o Zé e a malandragem carioca? Como é que ele se encaixa nisso? No primeiro conteúdo, no primeiro módulo, a gente verificou parcialmente, né? Porque a história é extensa, não teria como eu tratar aqui todo o processo migratório nordestino, mas a gente deu uma pincelada aí. A gente viu que quando o povo nordestino ele vem para as regiões centro-sul do país, eles não traziam só, né, aquela necessidade de mudar de vida, aquela vontade de mudar sua realidade. Eles traziam também sua cultura, sua religiosidade. E esse mito do Zé Pilintra, ele acabou chegando também aqui na região, né, no centro-sul, sudeste, enfim, acabou chegando. E como a gente viu a capacidade do Zé de se adaptar em ambientes diversos, não seria muito difícil ele entrar, né, na cultura aqui carioca e se adaptar facilmente, né? Eu falo carioca, mas na paulista a mesma coisa. Um jovem negro, um jovem negro, né, ou mulato, pobre, vivendo na boemia, sobrevivendo de pequenos golpes, facilmente acharia na região central do Rio de Janeiro, né, ali centro, Praça Mauá, etc., pessoas em quem gerasse um sentimento de identificação. Facilmente isso, né? Facilmente. Quantas pessoas aí não têm hoje a vida, como eu falei na introdução, ou não conhece alguém que tem um comportamento que se aproxime do Zé Pilintra, né? Sob arquétipo do malandro carioca que perambulava entre os bares, envolvido em jogatinas, frequentemente estando à margem da lei, a figura de seu Zé popularizou-se e esta visão arquétipica disseminou-se país afora. No catimbó nordestino, ele é o mestre. Na macumba carioca, ele é o boêmio, precursor da linha dos malandros, né? Então, a gente já consegue ver que não seria muito difícil, principalmente pelas características individuais do seu Zé, não seria difícil ele se adaptar aqui na cultura do Rio de Janeiro. É, o arquétipo do seu Zé é plural, né? Agregador, versátil, adaptabilidade, camarada na pobreza se virar para conseguir recursos por meios lícitos e ilícitos, né? Conseguindo assim sobreviver, né? Então sua habilidade de sobreviver à adversidade, independente de qual local em que se encontre, se reflete no campo espiritual. Dessa forma, como reflexo dessa capacidade de adaptação, poderemos ver Zé Pilintra se manifestando na linha dos malandros, exus, baianos, boiadeiros, inclusive. E por que não? Por que não? Porque a tradição juremeira ela está diretamente ligada aí às matrizes indígenas, né? E ele também, uma das histórias como a gente viu ali, ele teve como padrinho aí um caboclo, né? Sempre buscando realizar a caridade espiritual desinteressada. Chegamos a ela, né? Então o mito Zé Pilintra é cercado de histórias que vão desde o sertão nordestino até a boemia carioca. Zé Pilintra é uma entidade espiritual repleta de significado, tanto material quanto espiritual. E sua característica profana o aproxima principalmente, mas não exclusivamente, das camadas mais humildes de nossa sociedade. Sua influência e capacidade de adaptação às situações adversas sempre será alvo de admiração, seja ele mestre, malandro, guardião ou protetor. Então, há de se entender que essa malandragem do Zé Pilintra, isso espiritualmente falando, não deve se confundir com desonestidade. Não deve. A malandragem, a versatilidade é a adaptação para viver, para sobreviver, para quando acontece uma coisa ruim na sua vida, você perde o emprego. E agora, como é que eu vou fazer para manter minha sobrevivência, né? Para comprar comida, para pagar aluguel. Então, não, então vou começar aqui a fazer um artesanato, vou fazer alguma coisa de culinária, vou
trabalhar na internet. Então, essa adaptação que reflete o que é o pilintra. No campo espiritual, por que a gente fala de adaptação? Porque tem casas que não trabalham especificamente com a linha de malandros, mas o malandro tem que trabalhar naquela casa às vezes. Então, como é que ele vai vir? Ele não vem na linha de malandro porque não tem, então ele vem na linha de Exu. A casa onde eu fui feito, inclusive, não trabalhava com linha de malandro, né, com gira, sessão de malandro. E onde que o malandro vinha trabalhar? Na gira de Exu. Ah, não necessariamente, e eu acho que é onde ele ficou mais popularizado, né, o Zé Pilintra, né, na linha de Exu. Porque a linha de malandro mesmo é algo relativamente novo, se a gente for parar para analisar. Mas ele pode vir muito bem também na linha de baiano, de boiadeiro, porque esses elementos, né, nordestinos, sertanejos, próprio ambiente, né, de mata, né, também tem elementos, né, nos quais aí mitologicamente a gente vê a presença do Zé Pilintra, sem problema nenhum. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí o conteúdo. A gente sempre vai encontrar diversidade quando a gente vai estudar a mitologia dos orixás, guias, etc. E aí, como eu costumo conversar com os amigos aqui, cabe o bom senso, né? Bom senso e filtro. E prestar atenção no que é praticado na sua casa. A lei é aquilo que você pratica na sua casa. O que eu falo aqui é baseado na minha experiência religiosa, naquilo que eu estudo, naquilo que eu vou agregando aqui de conhecimento. E é aquilo que eu pratico, né? Religiosamente falando. Mas talvez na sua casa, onde você trabalha, onde você presta culto, a coisa é praticada de uma forma diversa, né? Diferente. Então, na dúvida, vale o que você está praticando na sua casa. Seu dirigente espiritual aí sempre tem a última palavra. Ok? Um abraço.